Posso começar? Amém. Eu vou ler, eu falei que ia ler até o 11, mas vou ler até o 13, tá? Que diz assim, ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem, aos que dizem judeus e não são, mas mantêm. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também com o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somente até aqui. Mas eu vou frisar mais, eu escolhi esse textozinho, mas frisando mais no 11, que é: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, muita dificuldade. Nós estamos tendo dificuldade financeira, dificuldades materiais, dificuldades espirituais, porque tem muitas pessoas que hoje já desacreditaram que Jesus vai voltar para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem muita gente que já desacreditou. Pessoas que nasceram no Evangelho, criadas no Evangelho, e hoje já perdeu essa esperança que eu e vocês temos, que Jesus um dia vai voltar. E ele vai. E nós temos que guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa, né? Aqui está dizendo, brincando, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nesse caso, a nossa coroa. Então, eu fiquei meditando. Falei, gente, nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo com um mundo praticamente de ponta cabeça. Tem hora que eu olho e eu falo, Senhor, não falta mais nada. Não falta mais nada para o Senhor vir buscar o seu povo. E me faz eu me lembrar da minha infância. Da minha infância. Eu vim de uma família de 14 irmãos. Minha mãe teve 14 filhos. Minha mãe foi casada com um único marido, que foi o meu pai. Ela teve esses 14 filhos com meu pai. Muitos se assustam quando eu falo que eu digo que eu vim de uma ninhada de 14. E as pessoas logo me perguntam, mas do mesmo pai e mesma mãe? Graças a Deus, nós somos do mesmo pai e da mesma mãe. E eu me lembro que quando eu ainda criança, eu ouvia muito falar que Jesus vai buscar seu povo. Então, no dia de Santa Ceia, eu ainda não era batizada, mas a minha mãe sempre nos levou para a igreja. Então, no dia de Santa Ceia, eu ficava apavorada. Quando o pastor falava assim, naquele tempo se colocava aí para a Santa Ceia, se no final do mês ele colocava o começo, o mês todo de oração, para preparação, para recebermos o corpo e o sangue de Cristo. Então, naquele tempo era assim. E eu ficava muito temerosa, porque era um verdadeiro céu aberto. Eram as irmãs louvando, falando em mistério, era a mocidade falando em mistério, eram as crianças pulando no poder. E eu sempre fui muito levada, fui muito levada, muito levada. Tem algumas irmãs, eu não sei se está
presente na live, me conhece, eu fui uma adolescente levada, eu fui uma criança muito levada. Mas eu tinha temor, eu tinha temor. Então, quando chegava a hora do culto da Santa Ceia, eu já saía de casa, eu amanhecia, minha mãe falava assim, hoje é Santa Ceia. A gente já ia para a consagração, a gente já ficava na escola bíblica e ficava na Santa Ceia. E dali eu já saía da minha casa, que era um pedaço bem longo, que eu andava para ir para a igreja, eu já vinha de rua fora pedindo perdão a Deus. Porque como eu era levada demais, então eu achava assim, se o Senhor buscar a igreja dele hoje, eu não vou. Não vou porque eu briguei na escola. Eu não vou porque eu fiz malcriação à minha mãe. Então, eu já começava dali, já pedir perdão. E chegava na igreja, era aquele céu aberto. E eu com medo, eu falava, Jesus, se ele buscar o seu povo agora, perdão pelas minhas falhas, obras e pensamentos. Eu nova, criança. E hoje eu entendo que eu chego na igreja, um culto de Santa Ceia, não vejo muita gente se preparar para a Santa Ceia. Não tem aquele preparamento todo de oração, de jejum, de consagração. Então, muitos já perderam a esperança. Mas aqui está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aí uma pergunta que eu faço para mim e para você: o que tu tens feito para não perder a sua coroa? Será que nós estamos fazendo certo para não perder a nossa coroa? Será que o nosso agir está sendo certo para não perder a nossa coroa? Será que eu estou amando o meu próximo para não perder a minha coroa? Eu preciso saber disso. Porque naquele grande dia que o Senhor vir nas nuvens para nos buscar, nós não vamos ter tempo de... Eu não vou ter tempo de pegar meu WhatsApp e abrir para ligar para a irmã Silvana. Irmã Silvana, não, eu te amo, irmã Silvana. Eu não vou ter esse tempo. Será que eu estou fazendo isso para não perder a minha coroa? Será que eu estou verdadeiramente amando o meu próximo? Porque, irmãos, amar o próximo que está bem é excelente, é maravilhoso. Mas será que eu estou amando o meu próximo na luta? Será que eu estou procurando saber se meu próximo tem a sua mesa, o seu alimento, igual eu estou tendo na minha casa? Será que eu sento na minha mesa para fazer minhas refeições e eu me preocupo com o meu próximo? Porque muitas das vezes nós somos carne, nós somos falho. Mas aqui está dizendo que nós temos que fazer de tudo para não perder a nossa coroa. Não perder a coroa, o que me dá a entender aqui não é uma coroa que eu vou colocar, perder uma joia. Não. É perder a essência, é perder a unção, é perder o amor pelo próximo, é ajudar o próximo. Será que o que eu estou fazendo é o suficiente para que eu não venha perder a minha coroa? Então, hoje, eu estava no trabalho e eu me fiz essa pergunta para mim mesma, que eu estava meditando, falei, Senhor, o que eu vou trazer? E Deus me deu essa palavra. E eu comecei a meditar. Eu falei, será que eu estou fazendo certo para não perder a minha coroa? Então, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que perdoar o nosso próximo, para que nós não perdemos a nossa coroa. Para que nós não perdemos a nossa coroa. Nós temos que guardar a nossa fé. E eu comecei a pensar. Falei, meu Deus. Eu perdi o meu pai dia 12 de fevereiro desse ano. E o meu pai costumava me dizer, ele falava para mim, Sueli, você não tem fé, você abusa da fé. E eu falava, papai,
Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho muita fé. No mês passado, eu tive com uma amiga minha de Juiz de Fora, e ela falou, Sueli, eu não dormi essa noite na casa da minha mãe. Eu falei, mas o que que houve? E ela falou, menina, minha mãe deu um problema na unha, e minha mãe não dormiu a noite toda, minha mãe chorando de dor. Nisso, ela acabou de me falar, a mãe dela chegou para o estudo, nós estávamos em festa, chegou para o estudo. E eu perguntei a ela, irmã, como é que a senhora está? Ela falou, eu estou com muita dor. Eu vim porque se eu ficar em casa, eu vou ficar sentindo dor. Se eu vim para cá sentindo dor, falei, aqui é o lugar da cura. Tu vem na casa dos médicos. E naquele momento, irmãs, Deus me tocava para fazer uma oração por ela. E a gente ainda estava por lá de fora da igreja. Eu falei, posso fazer uma oração por você? Ela falou, pode. Irmãs, eu depositei toda a minha fé que eu tinha naquele momento. Eu falei, Senhor, tira essa dor da tua serva. Ela já disse que não dormiu a noite toda, que essa mão latejando, e ela não consegue nem movimentar os dedos. E eu falei, Senhor, use seu bisturi aí do céu e faz uma cirurgia sem ela sentir dor. Porque do jeito que ela estava, para cortar, para vazar aquela secreção toda que estava ali, ela não ia aguentar. Ela não ia aguentar, porque a anestesia não ia pegar, estava muito inflamada, muito infeccionada. E fiz aquela oração, falei, irmã, tenha fé. Tenha fé. E ela entrou para o estudo, a gente assistiu o estudo bíblico. Quando foi à noite, eu não fui na minha igreja, porque eu tinha que visitar uma igreja, meu pastor me liberou para eu representar a igreja na outra igreja perto daqui, da onde eu moro. E eu fui. Nesse período acabou a luz. E eu cheguei para entregar as crianças que eu levei comigo, para entregar os pais, e ela estava me procurando. Ela falou, menina, eu estava te procurando. Eu falei, está sentindo dor? Ela falou, não. Olha, veio a furo. Não estou sentindo dor e já está vazando. Para a honra e glória do Senhor, não vou precisar ir no médico rasgar. E eu ali mesmo, no escuro, eu agradeci a Deus. Eu falei, olha, toda a honra e toda a glória é para aquele lá em cima. Eu só sou um instrumento dele. E graças a Deus que ele ouviu as minhas orações. Eu louvo a Deus porque eu falei para ele, eu estou maravilhada, porque o Senhor, pude entender que o Senhor ainda me ouve. E aquela irmã, o Senhor fez uma cirurgia na mão dela, arrancou a unha dela com tudo, já está nascendo outra unha, e ela não precisou ir ao médico para rasgar. Então, eu falei, nós temos que ter fé. Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E guardar o amor. Eu já falei, né, antes, guardar o amor. Guardar a comunhão. Guardar a comunhão que eu tenho com meus irmãos. Essa comunhão que eu tenho com a irmã Líbia, que eu tenho com a irmã Neuza, que eu tenho com a irmã Silvana, que eu tenho com a irmã Beatriz, que eu tenho com a irmã Beta, mesmo sem conhecê-la. Mas eu tenho essa comunhão com elas. Nós vivemos em comunhão, mesmo à distância. Eu sei que se eu estiver precisando de uma oração e eu pegar o telefone e ligar para a irmã Silvana, ela, na mesma hora, ela vai falar, irmã Sueli, vamos dobrar o joelho, vamos orar juntas. E nós vamos orar juntas. Eu tenho certeza disso. Então, isso é comunhão. Eu não preciso estar dentro da casa da irmã Silvana para ter comunhão com ela. Eu não preciso morar do lado da casa da irmã Silvana para ter comunhão com ela. Eu posso ter minha comunhão com a irmã Silvana à distância. Igual nós temos esse grupo abençoado que Deus tocou na irmã Líbia, junto com a irmã Neuza, para estar levantando esse grupo de oração. Porque é só Deus que faz isso. Essa união é Deus quem faz.
Eu pude entender quando a irmã me chamou, me chamou que foi a Maria Pereira. Eu chamo ela de Célia, eu tenho ela como minha irmã. E ela me chamou para fazer parte desse grupo. Eu me lembrei quando Deus usou um vaso e falou comigo assim: vou eu te levar aos quatro cantos dessa terra. E eu logo pensei, gente, eu vou viajar para caramba. Ah, vou viajar muito. E estou viajando muito com vocês pela internet. Já vou na França, eu vou na Espanha, eu vou na Itália, eu vou em Madrid. Porque Deus, quando ele promete algo, nós, ser humano, nós já fazemos, mapeando logo assim, né, na mente. Vai ser assim, 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 assim. Mas não, eu estou viajando conforme a vontade de Deus na minha vida. Conforme a vontade de Deus. Deus tem me levado a lugares altos. Eu tenho conversado com pessoas que jamais eu pensaria em conhecer assim para conversar. Tem irmãs que me ligam, irmã Sueli, faz uma oração, me ajuda em oração, e vamos orar, vamos jejuar, estou no monte, caminhando, fazendo campanha no monte. E é a viagem. Não foi do jeito que eu planejei. Não foi do jeito que eu planejei, eu, Sueli, na minha mente. Mas foi do jeito que Deus planejou. Do jeito que Deus quis me levar. E eu tenho ido, irmãos. Tenho ido fazer o ID. E guardar a palavra do Senhor. Esse livro é uma bússola na nossa vida. Irmão, se nós formos guiados pela palavra, nada nos acontecerá. Nada não nos acontecerá. Então, nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração. O salmista diz: guardei a sua palavra, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardou no coração. Então, que nós possamos levar a palavra no nosso coração. Guardar a fidelidade, ser fiel. Ser fiel com seu irmão, ser fiel com seu companheiro, ser fiel com seus filhos, ser fiel com o dízimo da sua igreja, ser fiel na sua oferta para a casa do Senhor. Fidelidade. Ser fiel com teu irmão. Ser fiel com teu irmão, porque muitas das vezes a gente encontra cada tipo na nossa frente que a gente olha assim e fala: meu Deus do céu, pessoa infiel. E não adianta, se você for infiel, você vai perder a sua coroa. Vai perder. Nós temos que ser fiel ao Senhor. E guardar os dons espirituais. Guardar o dom que Deus te deu. Usar, botar ele em prática. Não esconder. Não, eu não vou. Deus mandou falar para a irmã Líbia, mas eu não vou falar, não. Eu não vou entregar esse recado para a irmã Líbia. Guardou a palavra, guardou o dom espiritual, não falou daquilo que Deus mandou. Porque a palavra de Deus, muitas das vezes tem pessoas que só querem receber o bom, né? Mas quando Deus, ele nos chama a nossa atenção, um pai e mãe, ele educa o seu filho, chamando a atenção. Assim é Deus, é Jesus Cristo conosco. Ele fala para que nós possamos lembrar. Nós temos um pai lá em cima, que já está com tudo preparado para mim e para vocês herdarmos, para que nós não perdemos a nossa coroa.
Eu, conforme eu disse para as irmãs, eu fui uma adolescente muito rebelde. E minha mãe, ela não tinha muito estudo, sabe? E por eu ser muito levada, eu fui mãe solteira aos 16 anos. Com 16 anos eu me engravidei, tive meu primeiro filho. E minha mãe, ela me apoiou no primeiro filho, mas me amaldiçoava muito. Quando eu era mais nova, minha mãe dizia para mim que eu não ia ser nada, que eu nunca ia ter nada, que eu nunca ia ter uma família. E eu comecei a botar aquilo na minha cabeça. Ah, minha mãe disse que eu nunca vou ter família. Eu não vou conseguir uma família. Só que aí, uma vez, eu encontrei uma irmã. Minha irmã falou comigo assim: Menina, você é desviada da casa do Senhor, né? Eu falei: Olha, eu fui criada dentro da igreja com meus pais, mas eu nunca aceitei Jesus. Falei para ela assim. Ela falou: Mas Deus tem um plano para a tua vida. Eu virei para ela e disse: Que plano? Que plano que Deus tem para mim? Uma pessoa que é mãe solteira. As mães, ninguém deixa as filhas andar comigo, porque fala que eu vou botar elas a perderem. Porque naquele tempo era complicado. Hoje, mãe solteira, ela arruma serviço, a mãe é bem mais fácil, né? É uma facilidade muito grande. Mas no meu tempo, a primeira coisa que as mães faziam era separar os filhos de mim. Então, eu não tive mais amizade. Era eu e meu filho. E eu falei, ela falou, Deus tem algo para você. Eu virei para ela, a resposta que eu dei para essa irmã foi essa. Eu falei, se Deus tivesse algo para me dar, ele não tinha me deixado eu engravidar. Olha só. Como é que Deus não ia deixar eu me engravidar se eu que estava lá inventando moda? Mas na minha cabeça, o culpado era eu, não era eu, não. Eu não tinha culpa. Satanás me cegou, botou na minha cabeça que eu tinha feito aquilo por causa da minha mãe, por causa das minhas irmãs me abandonaram, todo mundo viraram a cara para mim. Irmãos, foi muito triste, foi um período triste. Aí, nesse período, eu conheci um rapaz. Eu já era mãe solteira, conheci esse rapaz, e ele foi na minha casa, falou com meu pai falou, ela tem um filho, ele falou, não, eu sou viúvo. E eu ali, irmãs, eu apostei todas as minhas fichas naquele homem. Falei, poxa, ele mais velho do que eu. Ele já tem 3 filhos, viúvo. Então, ele precisa de uma companheira que cuide dos filhos dele. Então, eu vou cuidar dos 3 dele, ele vai cuidar do meu. Isso é meu pensar. E fui eu. Comecei a namorar desse rapaz, me engravidei de novo desse rapaz. Meu segundo filho. Aí a minha mãe me botou para fora de casa, com 15 dias de resguardo. Eu fui para a rua, morar na rua. Passei um período difícil, mas foi um período de aprendizado. Meu filho ficava com a menina, tomando conta dele, para eu trabalhar. Eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta. Pegava ele todos os dias à noite. Irmãos, que dificuldade que eu passei. Que luta que eu passei. Mas eu estava desviada da casa do Senhor, mas eu sempre tive a Bíblia no meu coração. E eu sempre falava: aconteça o que acontecer, um dia eu vou ter uma casa. E as pessoas me olhavam e falavam: você nunca vai ter nada. Se você durar até 20 anos, é muito. E eu chegava dentro do meu quarto, morava num quartinho bem pequeno, era um quartinho, um banheiro, e eu chegava nesse meu quartinho para dormir com o meu filho, eu chorava muito, eu falava: Jesus, me dá uma luz do que eu vou fazer.
E nada, eu comecei a visitar a igreja. Ia na igreja, ia em outra, ia em outra. Chegou um período, eu conheci o meu esposo. Eu não voltei para Jesus, não tinha voltado ainda para Jesus. Conheci meu esposo nisso. O meu filho caçula, que foi o último, que o pai não me assumiu, nem assumiu ele, era meu segundo filho. Ele estava com 1 ano e 3 meses. Uma coisa assim, era 1 ano e pouco. Eu já conheci meu esposo, que é esse que eu estou casada até hoje, e eu logo falei para ele, falei, olha, eu sou mãe solteira de 2 filhos e eu não quero bagunça. Eu quero um homem para me assumir e assumir os meus filhos. Eles hoje não moram comigo, mas se amanhã ou depois eles precisarem vir morar comigo, eles vão morar. Ele virou para mim e falou assim, você tem filho? Eu falei, sim. Eu estava com 17, com 18 para 19 anos, que eu já estava. Ele falou, você tem filho? Eu falei, tenho 2. Aí fui eu conhecer esse rapaz, que é o meu esposo hoje. Eu conheci ele dia 26 de julho. 26 de julho? Ou foi 26 ou 16 de julho de 88. No outro dia eu já estava morando com ele. Eu falei para ele assim, olha, eu não vim para namorar, eu vim para casar. Nunca tinha visto ele na minha vida, e nem ele, muito menos, me visto. Eu falei, mas eu sei que você é o que Deus preparou para eu me casar. Não estava na igreja, não, irmã, só tinha fé. Estava desviada, mas tinha muita fé. E ele falou assim: você é maluca? Eu falei: não, mas você é a pessoa que eu vim buscar para me casar. E passou. Isso foi num sábado à noite, foi no dia que eu cheguei na casa do meu falecido irmão. E no outro dia ele foi lá me chamar para nós saímos, e eu já fiquei pela casa dele no outro dia. E não saí mais. Saí da casa dele para vir para cá, para onde eu moro hoje, em Suruí. Trouxe ele comigo. Logo depois de 3 anos, nós tivemos o nosso primeiro filho juntos, meu e dele, que é o meu filho Diogo, é um levita da casa do Senhor. Graças a Deus, Deus me deu ele. Depois, Deus me deu a Marta, que é uma serva. E depois me deu a Maressa. Para a honra e glória, eu tenho 3 filhos com esse homem, que hoje é meu esposo. Tenho 4 netos. Eu tive pessoas que eu encontrei pela rua e disse para mim assim, você é doida? Você não conhece esse homem, já está morando com esse homem? Eu falei, tô. Foi Deus quem me deu. Porque quando a gente fala Deus que me deu, eu não tomei ele de ninguém, não. Por isso eu falava, é meu. Ele era solteiro, ele tinha morado com a moça 7 anos, mas não tinha filho com ela. E quando eu encontrei ele solteiro, eu também solteira, que eu não era casada. Logo depois nós nos casamos. E no mesmo dia, casamos no sábado, no domingo, meu pai nos batizou pelas águas, eu e ele, para a honra e glória do Senhor. Hoje ele é o evangelista da casa do Senhor. Evangelista. Tive muita fé, porque peguei, não conhecia, fomos morar junto. Eu não sei. Tive pessoas que falaram comigo, vai morar com você a vida toda, mas não vai casar, porque ele não é de homem de casar. Eu falei, ele pode até não ser, não ter no pensamento dele um casamento, mas eu tenho e Deus conhece o meu coração. E Deus já falou comigo que foi ele que me deu. Se Deus me deu, ele vai casar sim. Não sei o dia nem a hora, mas ele vai casar comigo. Ele vai me dar um nome. E as pessoas ficavam meio assim, essa mulher doida, que ele era muito mulherengo. Mas graças a Deus, nós nos casamos. Estamos agora, podemos dizer, idosos, né? Que eu estou com 58 anos. Ele fez na terça-feira 61 anos. Mas parece um menino.
Tu olha assim, tu pensa que é um menino. Deus me deu. Eu não sei se tem alguém aí na live à espera desse milagre. Mas tenha fé, que o mesmo Deus que me deu meu esposo, ele vai te dar um esposo também. O mesmo Deus que salvou o meu filho, vai salvar o seu também. E o mesmo Deus que salvou e libertou o meu esposo, vai libertar o seu esposo também, e o seu filho. Então, que nós possamos. A palavra que Deus me deu nessa tarde foi essa. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o seu amor. Ama mais seu próximo. Viva em comunhão com sua família, com seu esposo, por mais que ele esteja fazendo algo de errado. Mas viva em comunhão, faz a sua parte. Vai ter pessoas que vão te apedrejar, mas não esquenta. Não ligue com as pedradas. No tempo que eu passei esse processo, eu louvava um hino que a Shirley cantava muito. Era assim, deixa eu ver se eu me lembro, que é tanto tempo. É. Hoje soube que falam de mim, o que falam não quero saber. Falam bem, até agradeço. Falam mal, não é para se admirar. Meu louvor eu oferto a Deus, pois só Ele pode me julgar. Quanto mais pedras estão me lançando, eu prossigo no meu caminhar. Com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou do porvir. Pode me atirar bastante pedras, só não pode me atingir. Enquanto me atirarem pedras, com elas já posso me cobrir. Me perdoe, meu querido irmão, convertida, tô certa que estou. Quando dobro os meus joelhos, te entrego nas mãos do Senhor. Meu louvor eu oferto a Deus, pois só Ele pode me julgar. Quanto mais pedras estão me lançando, eu prossigo no meu caminhar. Com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir. Firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou do porvir. Pode me atirar bastante pedras, só não pode me atingir. Quanto mais me atirarem pedras, com elas já posso me cobrir. Irmãs, eu louvei muito esse hino, porque eram muitas pedradas. Muitos me olhavam e me julgavam e falavam comigo: você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai ser nada nessa vida. Você nunca vai ter nada. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho o meu esposo, que Deus me deu. E as pedras que me atiraram, eu construí o meu castelo, que é a minha casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, pegue as pedras que te atiram, constrói um castelo, cobre com essas pedras, que as demais não vão te atingir. Então, as pedras que me tocaram em mim, ela me serviu de escudo, de proteção. Eles achavam que estavam me atingindo, mas não, estavam me protegendo, para eu nem ouvir e nem ver quem estava falando, para a honra e glória do Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, agradecer a irmã Silvana, que confiou em me convidar, né, para trazer essa palavra aqui nessa tarde, nessa live. Que Deus possa continuar abençoando cada uma de nós e que possamos alcançar o nosso objetivo. E aqueles que disseram, irmãos, que eu não ia durar 20 anos de vida, hoje eu já estou com 58, para a honra e glória do Senhor, com a minha família formada, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém.